Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Atuo como desenvolvedor de negócios. Estou trazendo aí mais um vídeo. Um vídeo não muito técnico, não vai ser um vídeo onde eu vou falar sobre configurações de equipamentos ou passar alguma dica sobre a melhor forma de você estar utilizando aí os seus produtos Ubiquiti. Esse vídeo tem o intuito principal para contar uma história vivenciada por um provedor chamado Flix Telecom. Então não é novidade para ninguém que cada vez mais o usuário de internet demanda maiores velocidades e hoje tecnologias que trabalham com fibra óptica, como por exemplo o GPON, o EPON, têm se destacado devido à sua fácil implantação e também ao seu baixo custo, né? Hoje a gente sabe aí que uma fibra óptica ela é infinitamente mais barata do que um cabo TP, do que um cabo coaxial. Uma CPE GPON hoje, né, uma ONU, ela custa muito mais em conta do que outras CPEs comumente utilizadas no mercado. Então esse barateamento, a estabilidade, a capacidade tem tornado o GPON hoje a tecnologia mais atrativa para a entrega de maiores velocidades para os assinantes, para o cliente final. Rumando contra a maré, rumando contra todo esse oba-oba de mercado, a Flix Telecom ela apostou todas suas fichas de forma pesada em cima da tecnologia a rádio. E hoje o principal motivo, o grande motivador que fez a Flix Telecom chegar nos seus 5 anos de mercado com 16 mil assinantes, sem sombra de dúvidas, foi a tecnologia Airmax AC. Enquanto na sua região muitos migravam para a fibra e os que não migravam para a fibra estavam partindo para a rede UTP, cascateamento de switches, toda a questão de PoE reverso, o Márcio, que é um dos diretores e um dos proprietários da Flix Telecom, investiu pesado, postou todas as suas fichas na tecnologia a rádio. Então todos nós sabemos que o rádio tem as suas limitações, limitações quanto à distância, limitações quanto à banda, e essas limitações, esses problemas, eu não diria que foram selecionados, mas foram amenizados e com inúmeros outros recursos impostos na linha C, fizeram com que o Márcio conseguisse prosperar o seu negócio. Então vamos lá, falando um pouco da história da Flix Telecom, é um ISP com 5 anos de mercado, atua no Rio de Janeiro. Hoje ele está presente em mais de 24 cidades. Então o grande sucesso da receita de bolo da Flix é justamente essa rápida expansão. Então ele consegue chegar em localidades onde os seus concorrentes não conseguem chegar ou chegam de forma tardia. Isso faz com que ele consiga expandir a sua carteira de clientes de forma muito mais rápida se comparado a um provedor que atua no formato de fibra óptica ou até mesmo com cabo UTP. Justamente pelo fato do wireless não precisar de infraestrutura, já está pronto, é o ar. A Flix adotou um conceito muito interessante, que é o conceito de células menores, de micropops, pops aí de no máximo 2 quilômetros, conseguindo dessa forma, aliado à tecnologia AC, entregar sim velocidades de fibra óptica em cima de rádio. Então, desses 16 mil assinantes atendidos pela Flix Telecom hoje, 13 mil são atendidos via rádio, 100% Ubiquiti. A última milha inteiramente é atendida via Ubiquiti, a última milha rádio. Por incrível que pareça, a sua equipe técnica é extremamente enxuta. A gente está falando aí de 30 técnicos internos, pessoas que trabalham aí no call center, que trabalham de forma preventiva na rede, ou seja, utilizam ferramentas como o AirControl, como o UNMS, agindo de forma preventiva por intermédio de alarmes, monitorando a rede, nível de CINR. Então, basicamente, a equipe campo tem um trabalho muito reduzido, apenas o trabalho físico mesmo, se porventura um rádio vir a desalinhar devido à obstrução de Fresnel ou quem sabe até um vento forte que possa, enfim, deslocar o equipamento. Então, um dos sucessos é essa ação de forma preventiva feita pelos 10 técnicos, pelos 30 técnicos internos da Flix Telecom. Hoje, a Flix Telecom possui algo em torno de 300 Rockets AC Prism Gen 2 instalados na rede. Então nós estamos falando aí hoje do equipamento, um dos equipamentos mais robustos, né, da Ubiquiti, o Rocket AC Prism, que conta com filtro de ruído dedicado, que conta com a função GPS Sync. Então esse Access Point, esse equipamento, foi sim um dos grandes responsáveis
pela prospecção e pelo crescimento da Flix Telecom. Hoje a Flix Telecom ISP aí com 10 gigas de entrada na borda, então nós estamos falando aí de quase que uma telecom, né, uma grande telecom, uma capacidade extremamente alta de link de entrada. Um pouco da cronologia, né? Cronologia da Flix, falando ainda da história desse ISP. No início teve um insucesso com redes UTP devido a queimas de equipamentos, devido a alta suscetibilidade a intempéries climáticas. Então, visando acompanhar o que estava ocorrendo no mercado naquele momento, todo mundo querendo entregar maiores velocidades, o rádio N tinha sua limitação de no ponto multiponto com qualidade entregar algo em torno de 5 megas. A Flix Telecom entrou também no mercado de cabo UTP, entrou também na questão de cascateamento de switches, porém não obteve muito sucesso devido a queimas dos seus equipamentos. Então foi um tempo sombrios para a Flix Telecom, ela passou por maus bocados até financeiramente e até palavras do Márcio, né? A vinda da linha AC, a vinda da linha Hermex AC foi um grande divisor de águas aí que possibilitou ele com um custo reduzido conseguir angariar novos clientes e entregar planos de alta velocidade. Então, naquela época, né, as redes PON elas apresentavam um custo muito alto. Então nós estávamos falando aí não apenas do custo dos passivos, né, das fibras, dos splitters, das CTOs, e sim o custo dos ativos. O ONU, na época em que a Flix Telecom pensou em fazer o seu projeto de fibra, não era nada barato, diferente do que nós vivenciamos hoje. E, como eu disse, a principal aposta dela foi o investimento na linha de rádios AC. Devido ao fato dessa facilidade, né, de expansão, de conseguir chegar em locais onde seus concorrentes não chegavam, a sua quantidade de assinantes triplicou, ela conseguiu ter um sucesso extraordinário, conseguiu expandir de forma muito mais rápida para N regiões e, como eu disse lá no início, ela está presente hoje em mais de 24 cidades, tá? Então aqui um breve relato, né, um relato do Márcio Pensabem, diretor técnico da Flix Telecom. Então no início muitos desacreditaram, né? Muitos falaram que a nossa operação não iria durar mais que 6 meses. Hoje somos o segundo maior provedor da região, com 16 mil assinantes, com uma meta de atingir 25 mil até o final do próximo ano. Se não fosse a tecnologia AC, nós tínhamos fechado as portas. Estávamos trabalhando no vermelho, tendo muitos problemas com rede cabeada, e a partir do momento que a UBNT liberou o AC para ponto multiponto, compramos nada mais, nada menos do que 50 Rocket AC Lite. Então, no primeiro momento, o Márcio começou a experimentar a linha AC apenas em cenários ponto a ponto, né? Porque era compatível apenas AC com AC e palavras dele, a partir do momento em que a Ubiquiti liberou o Mixed Mode, foi um divisor de águas e ele pôde sim aproveitar os rádios legados, rádios N que ele tinha na rede e coexistir com a tecnologia AC. Então, esse foi um dos grandes divisores de águas aí na Flix Telecom. Então a receita de sucesso da Flix é justamente essa, né, como eu disse anteriormente, POPs de no máximo 2 km de cobertura. Então equipamentos que trabalham com a tecnologia AC, trabalham com modulações maiores, modulações mais complexas, que exigem o quê? Exige um melhor nível de CNR para você conseguir alcançar os 8x, ou os 256 QAM. Então, o Márcio, um cara inteligente, sabendo das limitações da tecnologia rádio, implementou esse conceito de células menores, respeitando sempre a distância de cada equipamento de acordo com o seu ganho de antena. Clientes a serem ativados em distâncias mais curtas, antena de baixo ganho. Clientes a serem ativados em distâncias mais longas, alto ganho. Nunca, de forma alguma, mesclar fabricantes. Então, desativar o protocolo proprietário, desativar o Hermex, a gente está falando em regredir anos aí na tecnologia. Então, o Márcio sempre adotou a Ubiquiti como parceiro e até hoje é o único rádio utilizado no atendimento à última milha na sua rede. Outro ponto aí que foi um grande decisor de sucesso foi o quê? Foi manutenções de forma preventiva. Muitos falam que a rádio dá dor de cabeça, a rádio eu tenho que fazer uma manutenção tomando cuidado com o meu vizinho, com interferência. Realmente isso existe, mas a partir de alarmes impostos nas ferramentas gratuitas ofertadas pela Ubiquiti, como o AirControl e o UNMS, ele conseguiu agir de forma preventiva e não ativa na rede, tomando muitas vezes decisões internas,
como por exemplo, fazer alteração de canais, verificação do nível de alinhamento. Então, através desses alarmes, dessas rotinas criadas por dois técnicos, né, dois técnicos internos, o Ian e o Fred, que são hoje as pessoas responsáveis por administrar o AirControl e o NMS, ele consegue sim agir de forma preventiva. Hoje os seus técnicos em campo, eles são técnicos terceirizados, na sua grande maioria, que realmente fazem o papel de instalação, de ativação de novos clientes e ganham aí para produção. A sua equipe própria mesmo, equipe externa, a gente está falando de 10 pessoas para poder administrar aí nada mais, nada menos do que 280 torres espalhadas pelas 24 cidades de atendimento da Flix Telecom. Então, principais desafios aí encontrados por provedores a rádio é o quê? É a autointerferência primária. Então, se você tem uma rede de alta densidade, comumente você mesmo acaba gerando interferência em si mesmo. Espaço reduzido em torre, a gente sabe que o espaço em torre é caro, muitas vezes a gente não consegue fazer a ancoragem de todos os equipamentos devido a essa falta de espaço, disputando muitas vezes um terraço de um prédio com outros ISPs, então isso acaba prejudicando esse dimensionamento do meu site, do meu POP, interferência proveniente de rádios terceiros. Então isso é um problema que está presente para qualquer fabricante, seja o fabricante A, B, C. Então a interferência ela é algo passiva, ela é algo que sempre vai estar presente no cenário. E o principal dificultador, na minha opinião, é a entrega de maiores velocidades. O que eu faço com 1 mega de internet hoje, 2 megas? Não faço absolutamente nada. Nós temos hoje aplicações como Netflix, vídeo em 4K, consumindo cada vez mais banda. E como eu disse anteriormente, as tecnologias legadas, como a tecnologia N, tem sim as suas limitações, principalmente relacionado à banda. E outro ponto também é crescer sua rede sem dor de cabeça. Crescer sua rede com gerência, crescer sua rede com atualizações de forma programada, crescer sua rede com essas ações preventivas tomado pelo Ian e pelo Fred na rede. Então esse é um dos pontos aí a serem tomados cuidados, principalmente quando a gente chega numa rede de um porte da Flix Telecom aí com seus 13 mil clientes no rádio. E outro custo, outra coisa principal, que é o que? Reduzir o custo de ativação do assinante. Então, hoje a Ubiquiti possui uma CPE de baixo custo, conhecido como Nanoloco AC, que é um equipamento MIMO 2x2, porta giga, com a tecnologia AC, que proporciona você entregar aí altíssimas velocidades com o custo de uma CPE-N, tá? Então aqui nós temos uma imagem de um dos POPs, né, um POP de alta densidade da Flix Telecom. Então, como podemos ver aqui, nomeado com o nome R, né, R4, R5, R1, nós temos nada mais, nada menos do que 12 APs instalados numa única torre. Imagine o nível absurdo de alta interferência primária, VSWR, enfim. Isso aqui seria humanamente impossível utilizando tecnologias a rádio comuns, mas a Ubiquiti tem recursos como, por exemplo, o filtro de ruído dedicado, o filtro Prism, que, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes impulsionadores da Flix Telecom possibilitar a Flix Telecom a ter um POP desse, ó, um POP com 12 APs e sem contar, que eu tenho mapeado só os APs, né? Sem contar outros equipamentos que estavam na mesma torre, como podemos ver aqui na imagem, olha só. Outros equipamentos utilizados aí para ponto a ponto, backhaul, backbone. Então a disputa de canal era brutal e o filtro de ruído Prism, proprietário da Ubiquiti, faz milagre e consegue mitigar o ruído proveniente de outros rádios ou até dos próprios rádios da tua rede. Então solucionamos a questão do ruído com o filtro de ruído Prism, com antenas corneta, com sincronismo de GPS, mas como que a gente vai solucionar o problema do assinante, que é ter mais velocidade, que é ter uma usabilidade melhor, que é conseguir jogar online sem delay, sem o ping alto? Então aí vem o protocolo AC. O protocolo AC tem um grande diferencial, que é você conseguir entregar 4 vezes mais banda se comparado ao padrão N, com menor esforço. Então é um mito pensar que você precisa aí de maiores larguras de bandas para entregar mais velocidade com AC. Isso é um mito. Com 20 MHz o AC consegue integrar
muito mais banda que o N devido às suas altas modulações de 256 km. E existem outras tecnologias dentro da Ubiquiti, como por exemplo a linha Fiber HD, onde eu consigo chegar a 4.096 km, enfim, cada vez mais a gente está se desenvolvendo para isso. Então todos os rádios AC, além de possuir as altas modulações, contam com interface Gigabit Ethernet e a tecnologia MIMO 2x2. Então temos aqui mais um depoimento bem interessante do Ian, que é um dos técnicos responsáveis da rede, responsáveis pela rede do Márcio, da Flix Telecom. Então em POPs onde substituímos a PM5 por AC, tínhamos que de imediato realizar o upgrade do uplink, pois o consumo da célula dobrava. Houve casos onde o tráfego aumentou de 300 para 600 megas. Isso é nítido. Avaliando o próprio slide, olha só, esse aqui nós temos um POP normal com Hot AC Prism com 56 clientes conectados em modo misto, clientes AC, clientes M5, com uma média de throughput, nós podemos observar aqui, deixa sair aqui o slide aqui, só um momentinho. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, como podemos observar aqui, um throughput, uma média de banda de 124 megas nesse exato momento no print aqui, mas uma média aí de um máximo de 124 megas de throughput num único painel, num único POP, chegando aí a 92. Então, a capacidade de banda da linha AC é extremamente superior à linha M5. Todos os rádios AC contam com o chipset proprietário da Ubiquiti, contam com um chipset feito com silício enriquecido, que proporciona fazer toda a aceleração do protocolo TDMA, do protocolo RMX, diretamente em hardware. Então, outro print aqui de uma outra célula, máxima aí de banda, de capacidade de TX, de throughput real mesmo, de 115 megas num único rádio em modo misto com 52 clientes conectados. Então é muita banda mesmo. Então a Flix ela trabalha com um padrão aí de algo em torno de 50 e 60 clientes em média por painel, entregando planos aí de 5, 10, 20 e até 30 megas, tá? E como eu disse anteriormente, um dos grandes principais heróis dessa história é o filtro de ruído Prism, que proporcionou a Flix a ter POPs aí de alta densidade com 12 APs e até mais, dependendo de alguns cenários. Então aqui nós temos a análise feita pelo AirView, segundo rádio dedicado que fica só analisando o espectro em tempo real sem prejudicar o funcionamento do enlace. Então como podemos ver aqui, uma intensidade altíssima de ruído, isso que o filtro é totalmente passivo e ele já está agindo e já está ok, já está mitigando ruídos provenientes de outros rádios e até dos próprios rádios da Flix Telecom, do próprio POP, né? Então aqui mais um depoimento do Frederico, um dos outros técnicos, né, responsável pela rede, carinhosamente apelidado de Fred aí, né? As informações captadas pelo AirView e as estatísticas do AirOS 8 facilitam muito o nosso trabalho. Quando aprendemos a interpretar alguns dados como CINR, diagrama de constelação, Hermetic e dentre outros recursos, nossa rotina diária ficou muito mais fácil. Ou seja, o AirOS 8 é o grande diferencial por detrás da linha AC, que traz as informações de forma intuitiva, facilitando a vida dos técnicos, dos instaladores, para poder tomar essas ações preventivas e utilizar o melhor recurso do rádio. A maioria dos problemas são resolvidos de forma remota através de software como o AirControl e o UNMS, o que implica em menor custo operacional de manutenção da rede, ou seja, a vida é muito facilitada dos técnicos da Flix Telecom. Outro cuidado tomado, né, vamos dizer que é uma receita de sucesso adotada pelo Márcio, é o quê? É a utilização de formas padrões de seus POPs para poder dessa forma crescer de forma escalonável, muito mais rápido e com qualidade. Então a gente está falando aí de 280 torres, então foi adotado um padrão onde cada torre teria dois racks, um rack para alimentação e um rack de dados, tá? No rack de alimentação ficam todos os equipamentos focados a alimentar o POP, né? Comumente utilizado duas baterias estacionárias de 12 volts 100 A, um no-break SMS de 1400 kVA, um NetProbe, que seria um equipamento para monitorar o banco de bateria do no-break, injetores PoE sempre
originais dos equipamentos e o padrão de alimentação adotado no REC é sempre 220 volts. Já o rack de dados, a gente está falando aí de um switch gerenciável com interfaces SFP, ou seja, outra estrutura adotada pelo Márcio é dividir os POPs em primários e secundários. Então todo POP primário que requer mais banda, que tem uma maior densidade de usuários, sempre que possível o uplink é feito por intermédio de fibra óptica. Então ele tem um grande backbone cortando essas cidades, que faz a interligação desses POPs primários, e em todo POP primário a gente tem aí um rack de dados com um switch gerenciável com porta SFP. E outro recurso bacana adotado aí, né, pela Flix Telecom é o quê? Existe um equipamento, um roteador, ou qualquer equipamento que trabalha com SNMP, ele é alimentado não pelos bancos de bateria, mas é alimentado pela energia local. E se porventura faltar energia, através do seu servidor SNMP, eles conseguem saber, opa, o POP X faltou energia, e eles têm aí mais ou menos uma autonomia de 6 a 8 horas previstas aí pelos esses dois bancos de baterias estacionárias aí de 12 volts 100 ampere. Então eles monitoram lá via SNMP, o roteadorzinho, pum, perdeu conexão, opa, acabou a energia. Então o POP X tem aí essa autonomia de tanto tempo. Vamos tomar alguma ação preventiva para poder normalizar a situação naquele local. Então, como eu disse, né, a Flix Telecom adota o conceito de POPs primários e POPs secundários, né, ou torres secundárias, torres primárias, onde muitas vezes, quando possível, é óbvio, o uplink das torres primárias é feito através de fibra óptica, e a conexão das torres primárias com as torres secundárias, dependendo da densidade, dependendo da capacidade de banda necessária naquele novo POP secundário, ela é feita, o uplink é feito com um ponto a ponto, um backhaul utilizando Light Beam, isso mesmo, Light Beam, uma CPE, um equipamento cliente, mais uma sugestão aí bem barata para você fazer esse teu ponto a ponto de baixa capacidade de banda, onde você, né, não necessite, não tem uma distância muito longa, pode ser utilizado Light Beam ou Power Beam, é claro que ambos os equipamentos AC. Tudo vai depender da distância e da capacidade de banda, né? Aqui nós temos os modelos de equipamentos utilizados nos rádios, nos POPs, perdão, da Flix Telecom. Então sempre não, na sua grande maioria, os roteadores, os access points são ROCK AC Prism Gen 2. Dependendo do local, utiliza-se também o ROCK AC Lite. Em alguns pontos isolados aí também existe uma parcela de Light Beam AP-AC. Então as antenas são antenas AM 5G 1790 e na interligação aí do POP primário com secundário ou Power Beam AC ou Light Beam AC Gen 2. E muitos clientes corporativos também são atendidos utilizando Power Beam AC Gen 2 no formato de ponto a ponto. Então algum cliente especial que ele não consegue chegar com fibra, leva um enlace de Power Beam e oferta planos aí de 50, 100 megas no rádio, tá? Outro ponto aí também que se destaca na receita de sucesso do Márcio da Flix Telecom é respeitar a limitação dos equipamentos. Então, planos de 5 megas, independente da distância, né? Independente da distância não, perdão, planos de 5 megas, ele ativa apenas os clientes com rádios M5. Então até 1 km, louco M5. De 1 a 2 km, ele usa Nanobeam ou Light Beam M5. Mais de 2 km, ele parte talvez para uma Airgrid ou para uma Power Beam, vai depender muito do que tem em estoque e de toda a visada. Acima de 5 megas, não tem choro, é rádio AC. Curta distância, Nanoloco AC, de até 1 km, devido ao baixo ganho, 13 dBi. De 1 a 2 km, nós estamos falando aí da utilização de Nanobeam ou Light Beam. Mais de 2 km, ele ativa com Light Beam AC ou Power Beam AC. Isso lembrando, planos acima de 10 megas, perfeito? Planos acima de 20 megas, no mesmo formato, Loco AC para a distância de até 1 km, Nanobeam Light Beam de 1 a 2 km, e mais de 2 km ele utiliza Light Beam AC ou Power Beam, tudo vai depender da distância. E planos aí de 30 megas são os planos que ele entrega, né? 5, 10 e 20 e 30 no ponto multiponto. Planos de 30 megas até 1 km Nanoloco. De 1 a 2 km Nanobeam ou Light Beam AC, 100% AC. E mais de 2 km Light Beam AC ou Power Beam AC. Essa seria a receita de sucesso, essa seria a cartilha adotada pelo Márcio na ativação de novos clientes.
Então, como eu tinha dito, né, os POPs secundários muitas vezes são interligados com Light Beam, então é um custo-benefício extremamente absurdo, dependendo da distância e da capacidade de banda. Tem aqui um exemplo, throughput capacity aí de 191 megas, num enlace aí muito barato, uma distância aí de quase 2 km. Ou, numa distância um pouco maior, pode ser utilizado o Power Beam, como é o caso aqui, uma Power Beam 5AC 500, próximo dos 9 km, e o grande diferencial é isso aqui, pessoal, olha só, 20 MHz de banda, de largura de banda, com um throughput capacity de 120 megas, ou seja, maior quantidade de símbolos entregue com menor esforço, menor largura de banda, menos interferência, menos suscetível a ruído, levando mais banda devido à efetividade espectral ser maior no protocolo AC. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui os links das nossas comunidades, do nosso fórum. Um forte abraço e até mais.